O direito do consumidor é previsto como princípio base para a atividade econômica. Mas o que isso significa na prática? O que a lei brasileira determina sobre as relações de consumo é assunto de hoje no programa Na Forma da Lei. Para falar sobre a regulação exercida pelo Código de Defesa do Consumidor, vamos receber o advogado Rafael Brasil. Olá, doutor Rafael, obrigada pela presença, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Doutor, para a gente começar, em que condições o consumidor pode se arrepender da compra e devolver o produto? A compra, quando ela é feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, via telefone, via e-mail, nesses casos pode ser feito o arrependimento da compra. Ou seja, na compra física, na loja física, não se fala da devolução nos 7 dias. Quando você faz a compra fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de se arrepender pelo prazo de 7 dias e fazer a devolução. Por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Isso é feito justamente pelo fato de você não ter visto o produto pessoalmente, não ter pegado no produto, e por conta disso é importante você ter esse prazo para conhecer o produto e dar tempo de saber se realmente você tem interesse de ficar com ele ou não. Mas existe uma coisa muito interessante, é muito comum, principalmente quando a gente compra roupa, né? Que dá um prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias, eu costumo dizer que é um mimo. É um agrado que o fornecedor quer fazer com o consumidor para poder fidelizá-lo. Mas esse prazo, ele não existe no Código de Defesa do Consumidor. E o que a legislação determina sobre os prazos de entrega? Olha, o prazo de entrega, ele é vinculado entre a proposta que é feita pelo fornecedor com o consumidor. Então, se você vai comprar algum produto e no momento da compra está determinado que a entrega vai ser feita em 7 dias, aquele prazo faz parte do contrato, porque na realidade você está celebrando um contrato de compra e venda. Então aquele prazo, ele integra parte do contrato, por isso que tem que se cumprir o que foi determinado. Quando não se cumpre o que foi determinado, você pode inclusive ingressar em juízo. Aqui em Goiás não temos muitas ações nesse sentido, eu tenho alguma experiência com ações dessas, mas aqui no nosso estado ainda temos poucas. Mas em São Paulo, esse tipo de demanda já é muito comum. Tem casos, por exemplo, de pais que compraram uma cômoda para um bebê e o bebê cresceu e a cômoda não chegou. Porque não chegou no prazo mesmo. Demorou 6, 7 meses a mais do que o tempo previsto. Então, para esses tipos de situação, é que o consumidor pode ingressar com a ação e administrativamente ele pode tentar resolver com o fornecedor, ganhar um voucher, ganhar devolução do que foi pago, pode reclamar no PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor que também auxilia muito nesse tipo de questão. Tudo isso serve para compras presenciais e também pela internet? Compras presenciais e compras pela internet, não importa, porque o prazo que o consumidor recebe do fornecedor no momento em que ele efetua a compra, vincula aquele contrato. Então, o que foi determinado no contrato tem que ser cumprido. Na hora da compra e depois dela, a que fatores o consumidor precisa ficar atento para não perder a garantia do produto? A garantia do produto, nós falamos da garantia legal e da garantia contratual. A garantia legal para os produtos de bens não duráveis, ou seja, alimentos, por exemplo, é de 30 dias. Já dos produtos duráveis, todo e qualquer produto tem a garantia legal de 90 dias. É muito comum que a gente compre produtos com 1 ano de garantia. Nesse tipo de situação, nós temos as duas garantias. A garantia legal, que é de 90 dias, mais o restante, que é da garantia contratual. Inclusive, é muito interessante que na maioria dos termos de garantia que a gente pode observar, vem descrito, e tem que vir descrito mesmo, que se inicia primeiro a contagem de uma garantia e se encerrando, passa-se a outra garantia. Então, na realidade, aquela garantia de 1 ano é a junção da garantia legal com a garantia contratual. E os fornecedores têm oferecido também a garantia estendida. Legalmente, o que ela significa? A garantia estendida ela é um contrato que é celebrado entre o fornecedor e o consumidor e, infelizmente, na maioria dos casos, ela se apresenta como uma venda casada. Mas ela é válida, não é obrigatória a contratação dessa garantia estendida e ela funciona como uma espécie de seguro para o consumidor, especificamente naquele produto que está sendo adquirido. O senhor mencionou a venda casada, o que ela significa? A venda casada é quando o fornecedor ele condiciona a venda de um produto ou de um serviço
a de outro produto ou serviço. Então, quando você faz um financiamento habitacional no banco e o banco te vende um seguro de vida, te obriga esse a seguro isso, né? não deveria existir de uma maneira obrigatória, mas na verdade o banco te força a comprar, adquirir aquele pacote também. Isso é uma venda casada. Isso é ilegal em qualquer circunstância? Isso é ilegal em qualquer circunstância. O consumidor ele não pode ser proibido a adquirir um produto sem que isso seja condicionado à compra de outro produto ou serviço. Isso não pode acontecer. E quando acontece, o que é que o consumidor deve fazer? Quando acontece, o consumidor tem duas formas de resolver o problema: administrativamente ou judicialmente. Se ele quiser resolver administrativamente, ele primeiro pode fazer a reclamação para o fornecedor. E o fornecedor tem que devolver todos os valores que foram pagos. Não resolvendo, ele pode procurar a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, e o PROCON, que é um órgão de proteção ao consumidor. O PROCON ele entra em contato com o fornecedor e tenta intermediar a negociação entre as partes para uma solução administrativa. Não tendo êxito, o consumidor pode entrar com uma ação judicial e nessa ação judicial ele tem direito à devolução de tudo aquilo que ele pagou e, além disso, também por se tratar de uma má prestação de serviço, ele também pode ter direito a uma reparação moral. E o que a nossa legislação diz a respeito da propaganda enganosa? A propaganda enganosa, ela é aquela que tenta induzir o consumidor de alguma forma ao erro referente a um produto. Então, quando você vai comprar um produto e a propaganda veiculada omite ou dá alguma informação falsa acerca das características, das qualidades, das quantidades, do preço do produto, aí se trata de uma propaganda enganosa. A gente teve recentemente a Black Friday, né, um movimento mundial de descontos, só que aqui no Brasil costuma acontecer muito o que a gente chama de Black Fraud, né? Tudo pela metade do dobro. Isso também é considerado propaganda enganosa? Os órgãos de proteção ao consumidor, eles ficam de cima desse tipo de situação. É sim uma situação de propaganda enganosa, não pode acontecer, porque ele está veiculando um desconto que na realidade não existe. Está dizendo que tem desconto de 50% sobre um produto, mas na verdade aquele produto de venda, aquele preço de venda, melhor dizendo, é o preço original dele. Inclusive, muitos órgãos eles cuidam de acompanhar a evolução dos preços dos produtos, justamente para acompanhar e monitorar se o produto teve uma subida de preço abrupta e inesperada antes da Black Friday, que é o que geralmente acontece. Então, existe sim a Black Friday, ela é muito bacana, é válida, mas infelizmente a prática de alguns fornecedores é de conceder um desconto que não existe. Esse histórico de preços, que é o mecanismo pelo qual o consumidor pode detectar se de fato houve desconto ou uma comunicação falsa de desconto, o consumidor tem que procurar sozinho ou o fornecedor deve também apresentar esse histórico? O fornecedor, ele tem por obrigação, no Código de Defesa do Consumidor, a divulgação de todas as informações acerca daquele produto. Dessa forma, ele tem que deixar da maneira mais clara, da maneira mais evidente possível, os valores praticados, os descontos praticados, inclusive descrevendo a incidência de impostos sobre o produto. Então, sim, o fornecedor ele tem a obrigação de fornecer ao consumidor todas as informações necessárias, inclusive em relação ao preço do produto, para uma compra mais eficaz do consumidor. Doutora, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí que daqui a pouco, na Forma da Lei, está de volta, hoje falando sobre os direitos do consumidor com o advogado Rafael Brasil. É daqui a pouco. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Na Forma da Lei está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Rafael Brasil, que está falando sobre o direito do consumidor. Doutor, no bloco anterior nós começamos a falar de algumas irregularidades. O que também gera muita dor de cabeça, muitas dúvidas para o consumidor é a relação com as companhias aéreas. Para começar a falar sobre isso, queria saber o que acontece em caso de atrasos de voo. De quem é a responsabilidade? Qual é o direito do consumidor nesses casos? Infelizmente, hoje nós temos duas situações. Situações de voo internacional e de voo nacional. Recentemente, o STF decidiu que sobre voos internacionais não é de competência da legislação brasileira e por isso não se incide o Código de Defesa do Consumidor. Se incide uma legislação internacional que é chamada de Convenção de Varsóvia. Então, é uma situação muito específica, já tem preços tabelados, a indenização já é pré-fixada, mas em relação aos voos nacionais, aos nossos voos domésticos, sobre o atraso de voo, nós temos a seguinte situação. Já existe uma resolução, inclusive da ANAC, que prevê que, em casos de atraso de 1 hora de voo, o consumidor tem direito à comunicação, tem direito a telefonemas, a todo o suporte necessário, internet. Com atrasos com 2 horas ou mais, ele tem direito à alimentação e bebida. Com atrasos com mais de 3 horas, ele tem direito a uma acomodação. Atrasos com 4 horas, ele tem direito a ser levado para um hotel. E atrasos de mais de 4 horas, ele tem direito ou à devolução do que foi pago naquele voo, ou de uma reacomodação em outro voo de igual espécie. Isso não exclui a possibilidade de o consumidor buscar uma reparação por todo o prejuízo que ele sofreu. Às vezes, o consumidor ele estava indo fazer uma prova de concurso, estava indo fazer um vestibular, estava indo para algum compromisso inadiável e acabou perdendo. Todo prejuízo que ele tiver nesse sentido, ele também tem direito à reparação. Isso ele vai abrir um processo? De que maneira isso funciona? Isso, ele procura um advogado e dessa forma ele pode abrir um processo. É importante porque, infelizmente, hoje em dia as companhias não estão fornecendo toda a ajuda necessária, até que eles são obrigados. Então, se o consumidor tiver algum gasto com alimentação, com hospedagem, é vital que ele não se desfaça dos comprovantes de tudo que ele gastou, de tudo do que ele teve que desembolsar valores, comprovantes de tudo que ele perdeu, se ele perdeu alguma entrevista de emprego, algum concurso, algo nesse sentido, e ele pode então procurar um advogado que vai elaborar uma ação e vai ingressar com a ação contra a companhia aérea. Mas ele também pode, por se tratar de uma demanda de pequeno valor, ele pode por conta própria ir na termação do fórum e entrar com uma ação no juizado especial cível. Até 20 salários mínimos, o consumidor ele tem direito por conta própria de ingressar com a ação sem a necessidade do auxílio de um advogado. E no caso dos extravios de bagagens? O extravio de bagagem também é uma situação muito chata, né, que acontece e cabe a indenização pelos danos morais. O dano moral ele tende a ser um pouco menor se a bagagem foi recuperada. E se você fica ali numa cidade desconhecida, 1, 2 dias, sem ter roupa para vestir, sem itens de higiene pessoal, e você também tem que desembolsar qualquer quantia para comprar esses produtos,
tudo que você tiver desembolsado, todo o prejuízo financeiro, você também tem direito à reparação. Se a bagagem for extraviada de uma forma definitiva, aí você pode fazer um laudo, né, de tudo que você tinha, você faz uma listagem de todos os itens que você tinha na sua bagagem e apresenta para a companhia aérea. Geralmente as companhias aéreas elas tendem a fazer uma reparação extrajudicial, faz um acordo com o cliente ali e consegue resolver o problema. Mas se isso não for feito e se o consumidor se sentir prejudicado, ele tem direito a entrar com uma ação e pedir a devolução de tudo que ele teve que desembolsar e todo o prejuízo, seja moral ou material. Mas é cobrado, é exigido dele que ele prove o que estava dentro da mala, dentro da bagagem? Não tem como provar. Aí nós entramos numa situação de um benefício que é dado ao consumidor, que é chamado de inversão do ônus da prova. Basta a gente ter a consciência de que numa relação de consumo, nós temos os grandes fornecedores que têm um poder aquisitivo imenso e tem todo um aparato tecnológico, e temos o consumidor, que querendo ou não, nessa relação ele é vulnerável nas relações de consumo e ele é mais hipossuficiente, ou seja, ele é mais pobre naquela relação de consumo. Justamente por isso é que o Código de Defesa do Consumidor ele traz alguns benefícios para assegurar o consumidor e levá-lo para um pé de igualdade nessa relação de consumo. E aí por isso existe a inversão do ônus da prova, que no curso de uma ação judicial nós requeremos a inversão do ônus da prova e tudo que é de contribuição para o consumidor comprovar passa para o fornecedor. Então na realidade o fornecedor que tem que provar o alegado. Ou também nós temos uma situação onde o que o consumidor levou de informação, de provas, tem que ser supervalorizado pelo juiz, porque é o máximo de esforço que ele consegue produzir. Então, no caso da bagagem, ele consegue se lembrar do que tinha dentro da mala, mas ele não consegue comprovar documentalmente que tudo aquilo realmente estava na mala. Então é justamente por isso que existe essa inversão, porque é muito penoso para o consumidor. É chamado de prova diabólica, não tem como o consumidor produzir esse tipo de prova. Até mesmo porque ele não tinha como prever que a bagagem seria extraviada. Exatamente, não tem como prever. Então, assim, nesse sentido, o que o consumidor falou tem que ser levado em conta, entendeu? Tem que se levar em conta o que ele alegou. E aí, sim, se o fornecedor tiver condições de comprovar o contrário, tudo bem. Se ele tiver condições de comprovar que ele, por exemplo, não tinha levado uma bagagem, porque é muito mais fácil para o fornecedor juntar o ticket da bagagem do que para o consumidor, que pode perder. Agora, o fornecedor tem todo o histórico com o consumidor salvo no sistema. Verdade. Quando o consumidor precisa cancelar um voo, ele de fato tem que pagar uma taxa de cancelamento? Bom, o voo, ele nada mais é do que um contrato feito com o fornecedor, e como contrato é possível que haja uma multa, uma taxa de cancelamento. O que não pode acontecer, e é o que acontece, infelizmente, é que a companhia aérea retenha todos os valores do consumidor e ainda cobre um adicional pela taxa de cancelamento. Então, é legal, é devido que o fornecedor, a empresa aérea, ela retenha entre 5% e 10%, que é o patamar aceitável. Acima disso, nós estamos falando de uma prática abusiva, porque o fornecedor ainda pode colocar aquele assento à venda novamente, aquele assento que estava reservado para o consumidor à venda novamente, mas é possível sim que se cobre uma multa pelo descumprimento do contrato, pela quebra, pelo cancelamento do contrato. É muito comum no Brasil que as companhias aéreas cobrem também uma taxa de não comparecimento, ou seja, o consumidor pagou pelo produto, não usufruiu por qualquer motivo e ele ainda vai ter que pagar um adicional. Isso é abusivo ou é legal? Essa taxa é totalmente abusiva, uma vez que o consumidor, se ele estivesse lá ou não faria qualquer diferença para a companhia. Às vezes seria até mais dispendioso para a companhia se ele estivesse presente nesse voo. Então, nesse caso, não cabe a devolução do que foi pago, mas aqui a gente não tem que falar em taxas de não comparecimento, justamente porque a companhia já reteve todo o valor. Muitas vezes acontece também, doutor, que por questões da ANAC, o voo é cancelado, o voo como um todo. No caso da mudança de voo,
A companhia precisa entrar em contato, ela precisa oferecer opções, como isso funciona? A companhia ela tem obrigação de realocar o consumidor no voo mais próximo, mesmo que não seja o voo da companhia. Então, se nós tivermos à disposição 4 voos da companhia, mas nenhum desses voos agradar porque o consumidor tem um voo que é mais cedo, que se encaixa melhor nos horários que já estavam definidos, a companhia tem que colocá-lo naquele voo. Isso porque nós estamos falando de uma relação de consumo, e em relações de consumo, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva. Então, independentemente de haver o cancelamento por culpa ou não da companhia aérea, ela tem a obrigação de colocar aquele cliente em outro voo que seja similar e com horários mais próximos. É claro que se não for possível, ela tem que fazer a devolução ou colocá-lo em outro voo. Mas o mais adequado é que se coloque em um voo mais próximo e que se adapte mais à necessidade do consumidor. Muitas companhias aéreas têm aqueles programas de fidelização que oferecem pontos e inclusive comercializam. O consumidor chega a pagar, né, monetariamente mesmo pelos pontos. E depois ele é tratado de uma maneira diferente, como se fosse um consumidor de segunda categoria. A companhia está autorizada a fazer essa diferenciação? O Código de Defesa do Consumidor, ele veda a acepção entre consumidores. Não existe a diferenciação entre os consumidores. É claro que o que se pode fazer com o cliente VIP que tem uma bandeira diferente do cartão ou que adquiriu um clube diferenciado dentro da companhia aérea, ele pode ter alguns benefícios, algumas regalias. O que não pode acontecer é que um cliente seja menosprezado em detrimento dos outros consumidores que também estão naquele voo. Então, não importa se eu compro o voo através de milhagens ou através de dinheiro, o tratamento não pode se diferenciar. O tratamento tem que ser igual para todos os consumidores. A gente vai precisar fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco, na Forma da Lei, está de volta. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. O programa Na Forma da Lei está de volta agora para o nosso último bloco. Hoje nós estamos recebendo o advogado Rafael Brasil e a nossa temática é o direito do consumidor. Doutor, é responsabilidade do cliente, do consumidor, arcar com os compromissos, né, financeiros que ele estabelece, pagar as suas dívidas, quitar as suas dívidas. O que acontece, o que a nossa legislação determina quando o consumidor não tem condições ou não quer quitar as suas dívidas? Há alguma proteção também ao fornecedor? Bom, nós temos duas situações. Aqui nós podemos falar do devedor habitual, contumaz,
e nós temos situações onde a dívida ela aconteceu por uma situação que realmente o consumidor não esperava. A proteção não vai proteger a má-fé nas relações de consumo. Ela não protege o consumidor que age de má-fé. Por isso mesmo que o consumidor, quando ele já age com a intenção de praticar a má-fé, ele não é amparado pela legislação. Mas ao consumidor que por uma eventualidade deixou de honrar com seus compromissos, talvez a parcela do carro, a parcela da casa ficou muito onerosa no seu orçamento familiar, nós temos sim uma situação de reinserção desse devedor no mercado financeiro e até mesmo ações revisionais para que nós possamos analisar, para que o Poder Judiciário possa analisar se aquelas taxas que estão sendo cobradas, elas estão dentro das margens legais de cobrança. Se estiverem, o consumidor devedor, ele pode ficar sem o bem? Quando o devedor ele atrasa o pagamento de algum bem, ou vamos levar aqui o exemplo de um imóvel, né? O sistema habitacional, a lei que regulamenta esse tipo de financiamento, que é o SFH, ela já prevê que a partir de determinadas parcelas em atraso ele vai perder o bem. Infelizmente isso acontece e a legislação prevê. Em casos de automóveis em atraso, também existe a possibilidade da busca e apreensão do bem. Só que tem uma situação muito interessante que pouca gente sabe, que é o adimplemento substancial do contrato. Eu gosto muito dessa matéria, que fala sobre direito contratual e rege não só as relações de consumo, mas as relações cíveis de um modo geral. É aquela onde o consumidor deixa de pagar 4, 5 parcelas de um montante de 48 prestações do seu veículo. Você não concorda comigo que é muito gravoso que o banco entre com uma busca e apreensão do veículo por conta de... É muito desproporcional, por conta de 5 parcelas. Às vezes, se você colocar na ponta do lápis, o financiamento já foi todo quitado. Isso não significa que o banco vai sair no prejuízo, mas a lei aponta algumas outras medidas que podem ser tomadas que são menos gravosas, como, por exemplo, uma ação de execução, uma ação de cobrança, sem que tenha a necessidade e a urgência da busca e apreensão do veículo. Por que se vai fazer a busca e apreensão, vai deixar o consumidor sem aquele veículo? Às vezes ele deixou de honrar com aquele compromisso por uma situação de saúde, uma situação familiar, se existem outras situações menos gravosas. Então, a teoria do adimplemento substancial do contrato, ela existe justamente para isso, para fornecer outras opções. Nesse caso, então, o consumidor pode ficar sem o bem? Ele pode ficar sem o bem, sim. Nós temos legislações que prevêem, por exemplo, no caso de financiamento habitacional, que a partir de determinadas parcelas o consumidor vai perder seu imóvel, e também casos de bens móveis, veículos, por exemplo, nós temos a lei da busca e apreensão, onde o consumidor também, a partir de determinadas parcelas em atraso, ele pode sofrer uma ação de busca e apreensão e no curso dessa ação o juiz pode determinar a busca e apreensão do seu veículo. Mas nós temos uma teoria que é aplicada no ordenamento brasileiro que evita essa possibilidade. Essa teoria ela não tem aplicação legal, não existe previsão legal no nosso código, mas existe a previsão sim em outros países. Como funciona nesses países? Países como Inglaterra e Itália, nós temos o nascimento da teoria do adimplemento substancial. Essa teoria do adimplemento substancial fala-nos que em situações onde o contrato já foi quase que totalmente cumprido, não se há necessidade de aplicação de uma maneira mais gravosa para impedir que o consumidor fique sem aquele bem. Então, no caso da busca e apreensão, nós temos outras alternativas, como por exemplo, ação de cobrança, ação de execução. Na Itália, isso tem previsão legal, no Código Civil italiano, se não me falha a memória, no artigo 1455, mas aqui no Brasil nós não temos essa previsão legal, só que existe a aplicação pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode aplicar essa teoria, mas o STF tem um entendimento recentíssimo, desse ano, o entendimento do STF de que a teoria do adimplemento substancial
ela não pode ser aplicada nesses casos de busca e apreensão. Mas ela tem aplicação em outros casos, como contratos de seguro, né? Pensa comigo uma situação onde por um dia de atraso na última prestação da pólice do seguro, o segurado sofre um sinistro em seu veículo e fica sem a cobertura do seguro. É uma situação muito gravosa, ele já arcou quase que completamente com suas obrigações. Então, mesmo sendo uma teoria estrangeira, existe sim a aplicação dessa teoria aqui no nosso ordenamento brasileiro. Na legislação brasileira, há limites para a cobrança feita ao consumidor inadimplente? O consumidor inadimplente, claro, ele deve ser cobrado, mas, como você bem mencionou, em determinados limites. O Código Civil ele nos fala do excesso de direito. Ainda que eu tenha direito, eu não posso exercê-lo de maneira excessiva. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, ele fala claramente que o consumidor inadimplente ele não pode ser exposto ao ridículo, ele não pode ser cobrado de uma maneira abusiva, de uma maneira muito gravosa. Pensa comigo, um devedor, realmente é um consumidor inadimplente, mas a assessoria de cobrança liga na empresa dele para cobrar e espalha dentro da empresa dele que ele está devendo. Isso já aconteceu com clientes meus e realmente isso não pode acontecer. A empresa tem total segurança jurídica na cobrança do débito perante o consumidor inadimplente, mas ela não pode cobrar de uma maneira excessiva. E o que é preciso para que, conforme a lei, o fornecedor possa negativar o nome do consumidor inadimplente? A negativação ela é feita através do cadastro de inadimplentes. Nós temos hoje o SPC, o SCPC, o Serasa, a Experian. Nós temos várias instituições que têm como finalidade a inserção no cadastro de inadimplente. Essa inserção é válida quando realmente o devedor está numa situação de inadimplência por prazo superior ao que foi ajustado contratualmente. É claro que administrativamente a empresa tem sempre que buscar uma solução amigável, então ela liga, faz uma cobrança amigável e não tendo êxito, aí sim ela pode inserir o CPF do cliente no cadastro dos inadimplentes. Se essa negativação for feita de maneira indevida, o consumidor pode recorrer? De que maneira ele pode proceder? A negativação indevida, infelizmente, é muito comum. Só para você ter uma ideia, hoje a maioria das ações que nós temos no Poder Judiciário tratam-se de ações de relações de consumo. E dentro dessas ações de relações de consumo, o que mais aparece é a ação de negativação indevida. Nós temos duas situações. Nós temos a situação onde a fraude, às vezes o consumidor perde seus documentos e uma pessoa que age de má fé compra produtos com os dados da pessoa, mas isso não pode ser alegado pela empresa porque ela tem a obrigação de conferir os dados do contratante. E a outra situação é aquela onde a empresa também, numa situação de erro de sistema, acaba inserindo o nome do consumidor no cadastro de inadimplente. É um erro, é uma má prestação de serviço, configura-se como má prestação de serviço, é extremamente comum nas relações com telefônicas, com empresas de televisão por assinatura, cartões de crédito, e o consumidor tem direito a entrar com uma ação em juízo para pedir que seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes e também por isso ele tem direito a uma reparação moral pelos prejuízos que sofreu, porque o nome é a extensão do corpo. Então, o prejuízo, o abalo ao nome também reflete no prejuízo e abalo à imagem da pessoa e merece reparação moral por isso também. Doutor, só para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo está acabando, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de em que caminho o Código de Defesa do Consumidor precisa seguir para se adaptar às realidades do século XXI, a essa adaptação temporal. Bom, eu gosto do nosso Código de Defesa do Consumidor. Nós temos dois erros muito grandes. Achar que todos são consumidores e que toda relação é uma relação de consumo, o que não acontece, porque quando nós abrangemos as possibilidades, quando nós abrimos o leque das possibilidades de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós enfraquecemos o consumidor. E é por isso mesmo que hoje existe uma mitigação, por exemplo, do dano moral. Hoje o Poder Judiciário tende a dar condenações com valores menores do que antigamente, porque a demanda aumentou. Então, na realidade, o CDC ele é bem eficaz. O que não é eficaz, ao meu ver, são as
as proteções para o consumidor dos órgãos administrativos, por exemplo, o PROCON. O PROCON ele deveria atuar muito mais no combate às más prestações de serviço e às abusividades praticadas com o consumidor, e é o que não acontece. É por isso que hoje em dia nós temos grandes demandas nas relações de consumo, e isso infelizmente tem superlotado, abarrotado o nosso Poder Judiciário, o que torna o Poder Judiciário mais lento e ineficaz. Mas isso se deve a uma questão de educação da população, que o PROCON pode fazer, através de disseminar, de difundir os direitos da população, e de também de proteção ao consumidor, sempre monitorando as práticas de consumo. Quero agradecer a sua presença. Nós conversamos com o advogado Rafael Brasil, falou sobre o direito do consumidor. Muito obrigada pela presença e pela qualidade dos esclarecimentos. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. O programa Na Forma da Lei fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia e também ficar ligado no conteúdo que a Casa de Leis disponibiliza nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.